Boa tarde a todos. Vamos começar com um pouquinho de atraso, porque essa logística de troca de salas é sempre uma correria. A gente agradece a presença de todos vocês. Nós estamos aqui nesse ciclo aqui de palestras, né, sobre o marco regulatório do setor elétrico. O moderador será o conselheiro federal José Miguel de Melo Lima. Né, o conselheiro é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Fortaleza, em 1982. É especializado em redes digitais pela Universidade Federal do Ceará, em 97. Tem MBA também em Gestão Empresarial, que foi realizado na Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Ele é nascido em Fortaleza, atuou durante 34 anos na área de telecomunicações, na empresa Teleceará, Telemar, Oi, tendo exercido também a função de engenheiro, gerente de departamento e diretor regional entre os anos de 1975 e 2009. Lecionando em Química e Física, o José Miguel foi professor na Rede Estadual do Ensino do Ceará de 78 a 2001, é empresário, é sócio proprietário da empresa que atua no mercado de Fortaleza há mais de 18 anos. Também é autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas, e no CREA Ceará, José Miguel foi conselheiro representando o Sindicato dos Engenheiros SENGE Ceará e o Clube de Engenharia do Ceará. Ele também ocupou a cadeira de segundo vice-presidente em 2014, integrou a Comissão Eleitoral Regional e Conselho de Ética e, além disso, coordenou a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Atualmente, o conselheiro José Miguel é conselheiro federal no CONFEA, a quem eu passo a palavra para poder conduzir os trabalhos como moderador. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Coisa boa a sala pequena, viu? E de manhã eu passei aqui, quando eu olhei a sala, eu confesso a vocês que eu estava um pouco mais pessimista. Eu disse, não, vai ser suficiente, sim. Mas você vê como esse é um assunto latente, né? Na realidade, nós estamos discutindo o marco do setor da elétrica desde 2016, né? Com a PLS A232, 2016, que virou a PL 414 em 2021. Então, esse assunto está lá no empurra da Câmara, né, para ser aprovado, e ele entrou com o início da discussão foi em 2016. Portanto, tem 6 anos que nós estamos nessa peleja, dessa revisão do marco regulatório. Eu queria combinar com vocês usar a sistemática que a gente sempre usa. Nós vamos ter aqui 3 ilustres palestrantes. Infelizmente, nós temos problemas condicionados ao tempo de palestra. Então, cada palestrante tem 25 minutos, no máximo. Pode terminar em 20, 15, mas eu peço que não ultrapasse a 25 para cada palestrante. Depois das 3 palestras, eu gostaria que vocês direcionassem as sugestões, as dúvidas, tá? As contribuições, mas identificando qual palestrante vocês querem se dirigir. Tá? Então, ao terminar a primeira palestra, vocês, se tiver algum questionamento ou alguma contribuição, você anotaria a qual palestrante você vai se dirigir. E depois de proferir das 3 palestras, a gente abre os debates, a gente abre as discussões, as contribuições, tá certo? Dentro desse assunto pertinente. Tá bom assim? Fica melhor, gente, porque eu moderei outra palestra, que eu tive também com 3 palestrantes. Depois que terminou a primeira, quando eu abri debate, foi 1h30. E comprometeu o debate dos demais. Então, eu quero garantir o tempo deles de 25 minutos para cada um. Tá bom assim? Combinado? Muito bem. Só registrando aqui, nós temos a presença, até para os palestrantes, dos coordenadores nacionais da Câmara de Engenharia Elétrica. Nós temos uma reunião, 4 reuniões por ano, dos coordenadores nacionais da Engenharia Elétrica, dos 27 estados. E tem o coordenador nacional, que é o Arlindo. Arlindo, se levante aí, por favor. Amarildo, desculpe. O Amarildo está aqui, que é do CREA Amazonas. Ele é o coordenador nacional. E por causa do tempo, eu gostaria que cada coordenador nacional do CREA se levantasse. Estou vendo ali o Olívio. Hein? Coordenadores estaduais. Tá? Por favor. Então, dos 27, nós temos aqui Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, São Paulo, Acre, Piauí, Rivelino, Mato Grosso do Sul,
Olívio, Distrito Federal, Alagoas, Sergipe. Espírito Santo aqui. Pronto, então nós estamos aqui representados os coordenadores de Câmara do segmento da engenharia elétrica, tá bom? Bom, gente, nós vamos iniciar aqui com a palestra do Rui Guilherme Altieri Silva. Ele tem formação em engenharia elétrica, experiência de mais de 35 anos no setor elétrico. Rui Altieri é presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Antes de assumir o cargo da instituição, atuou na Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, como superintendente de regulação econômica, estudos do mercado e superintendente de regulação do serviço de geração. Ele também desempenhou diversos cargos de gestão por mais de 20 anos na CELPA, no Pará, né? Estando à frente da Regional de Tucuruí e do Departamento de Operação do Sistema Elétrico. Doutor Rui, o senhor tem aqui 25 minutos, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Confea pelo convite. Tá? Sempre é uma honra e até uma obrigação da Câmara de Comercialização vir aqui conversar com os senhores, trocar ideias. Tá? Tenho certeza que todos nós vamos sair melhor do que nós chegamos aqui às 4h30, tá certo? A minha apresentação, vou tentar fazê-la em 25 minutos, tá? É sobre o projeto de lei focado nos temas da Câmara de Comercialização. Mas antes, sempre é bom a gente falar o que é a Câmara de Comercialização. Talvez muitos dos senhores não conheçam. Nós somos uma instituição privada, tá? É bom dizer isso, nós somos privados. Nós fomos criados em 1999, não temos fins lucrativos, tá? E somos mantidos pelas empresas que comercializam energia elétrica, que são nossos associados. Hoje são 13.084. Quem são esses agentes? As distribuidoras, como a daqui de Goiás, a de todos os estados sem a sua distribuição, são nossos associados. Os geradores de grandes usinas hidrelétricas, pequenas usinas hidrelétricas, eólicas, todos os geradores participam da CCE, os comercializadores e os grandes consumidores. Observação, os transmissores não fazem parte da Câmara de Comercialização, tá? Eles não são nossos associados. Mensalmente, nós registramos alguma coisa em torno de 86 mil contratos, desses 13 mil agentes, e, para os senhores terem uma ideia, nós já pagamos para esses mesmos associados, ao longo do ano de 2022, pouco mais de 26 bilhões de reais, que são transações realizadas entre esses 13 mil agentes. Tá? Nós não ficamos com nenhuma parte dessas transações, são totalmente repassadas para os agentes. E sempre é bom também deixar nosso propósito, tá? Que é o de desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade. Nós estamos colocando mercados no plural, porque nós estamos agora investindo muito no mercado do carbono verde, tá? E hidrogênio verde. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos certificar o hidrogênio verde. Por que a CCS se qualifica como certificadora do hidrogênio verde? É muito fácil medir a ponta da geração e a ponta do consumo e dizer, ó, esse cara aqui comprou energia daquela usina e aquele consumiu e produziu hidrogênio verde. Mas ninguém no Brasil tem a condição de fechar aqueles contratos, dizer, não, a planta A realmente tem um contrato que foi registrado, validado na Câmara de Comercialização com aquela usina que produziu hidrogênio verde. Isso tem um valor comercial inestimável. Tá? Se a gente conseguir certificar, para o exterior esse produto ganha um valor muito grande. E a nossa visão é ser referência mundial na operação do mercado de energia. Parece muita ousadia ou muita arrogância, mas não é não. A Agência Nacional é uma referência mundial. O operador do sistema, o ONS, é uma referência mundial. Por que a CCE não pode ser? Nós vamos ser, sim, com certeza. Tá? Bom, aqui está a minha agenda. Pode passar, por favor? Ah, não sei o que passo, né? Desculpa. Sou eu, está aqui. Então, primeiro falar do destaque da comercialização, falar um pouquinho da abertura do mercado, o que é isso, e também um outro tema que está no PL, que é o preço por oferta e a metodologia de cálculo de preço. E, ao final, falar umas considerações. Bom, o PL 414, como o
moderador falou, ele origina desde 2016. Na verdade, ele é decorrente de uma consulta pública que foi feita pelo Ministério de Minas e Energia, quando o ministro era o hoje deputado Fernando Filho. E ele é o relator do projeto de lei. Então, tem muito a ver com a consulta pública, não tem novidade para o setor elétrico, ela foi muito debatida, foi muito discutida, contribuímos muito. Então, assim, tem um razoável consenso. É lógico que não tem unanimidade, como nada tem unanimidade, mas existe muito consenso. Ela fala de muitas coisas, mas o foco principal é modernizar o setor. O marco regulatório do setor é de 2002, 2003. Está na hora de dar uma modernizada. Nós fizemos muitos ajustes, nós chamamos de puxadinho, uma coisa ou outra, mas está na hora de dar uma parada e uma arrumada. E o projeto de lei tem esse objetivo. Tá? São vários temas que são tratados, mas o principal é ampliar a competitividade, alocando adequadamente os custos e os riscos e os benefícios ao setor. Tem diversas frentes, autoprodução, distribuidora, regime de cota, separação de lastro de energia, entre outros. Mas, como eu falei, aqui o foco da Câmara de Comercialização são dois: abertura de mercado e preço por oferta. Abertura de mercado. Primeiro, dizer o que é que a gente está falando de mercado. Hoje, no Brasil, nós temos dois mercados. Chamamos de mercado regulado, que é o ACR, Ambiente de Contratação Regulada, e, como o próprio nome diz, são as distribuidoras que são reguladas pela ANEEL. Tá? Nós, consumidores residenciais, somos consumidores regulados. E qual é a característica principal desse mercado, que representa 64% do consumo nacional? Contratos de longo prazo, 20 a 30 anos, que são realizados em leilões feitos pela CCE. Sexta-feira passada, nós fizemos um leilão, certo? Leilão de reserva de capacidade. E fazemos vários leilões ao longo do ano para prover energia para as distribuidoras. Todas as distribuidoras do Brasil só podem comprar energia na Câmara de Comercialização pelos leilões que nós realizamos. São mais de 86 milhões de consumidores. Como eu falei, a tarifa é totalmente regulada pela ANEEL. Contratos de longo prazo. Exemplo, a usina de Belo Monte, lá no Pará, no meu estado, tem contrato com a distribuidora do Brasil até 2050. Então, são contratos que foram firmados lá atrás com duração de 30 anos. 35 de concessão, 5 para construir e 30 para comercializar a energia. Então, vai perdurar por bastante tempo uma usina gigantesca. Itaipu tem contratos com as distribuidoras desde lá de trás. Está terminando agora, em agosto de 2023, o primeiro ciclo de contratos de Itaipu. Nós sempre falamos na renovação dos contratos de Itaipu e as coisas que vão acontecer para o ano. O outro mercado é o mercado livre. Como o próprio nome diz, contratos livremente negociados entre as partes. Quem são que compram essa energia? Os grandes consumidores. Quando nós falamos de grandes consumidores, são consumidores que têm carga instalada acima de 500 kW. 500 kW não dá uma noção razoável, tá? Mas é um consumidor que tem uma conta mensal da ordem de 170 a 175 mil reais. Ou seja, são consumidores muito grandes. E qual é o objetivo? O objetivo é ir reduzindo essa barreira até chegar no consumidor residencial que queira migrar. É claro que nem todo consumidor vai migrar. E aí surge o outro ponto de atenção. E os que não quiserem migrar para o mercado livre, quiserem ficar aqui no mercado regulado, nós vamos tratar disso. Tá? Então, os contratos são aqueles 86 mil contratos, são registrados mensalmente na CCE, prazos variados, em média 4 anos. São 30 mil unidades consumidoras, e esses contratos eles são registrados na CCE com montante e prazo. O valor nós não conhecemos, não temos conhecimento nenhum, é negociação livre entre as partes, tem contratos caros, contratos baratos, nós nem conhecemos esses valores, tá certo? O preço é livremente negociado. E ali aquela sigla PLD, que é o preço de liquidação de diferença, é a base para esses contratos. O PLD é calculado pela CCE diariamente, é o segundo tema que nós vamos falar mais à frente. E aqui dá uma ideia como cresceu o mercado livre. Tá? Realmente começou em 2006, bem tímido ainda, mas agora, em 2016, ele tomou um ritmo muito forte. E, olha, desde 2006 até 2018, não teve nenhuma alteração legal que motivasse a expansão do mercado livre. Em 2018, nós tivemos a primeira, e agora tem um encadeamento de grandes mudanças que nós vamos abordar agora mais à frente. O CCE sempre adotou, e está na consulta pública 33, está no PL, 3 premissas básicas para a abertura de mercado. Tem que ser contínuo. Se vocês voltarem aqui... Está voltando?
Desde 2006 até 2018, não teve nenhuma alteração legal nem regulatória. Então, não era contínua, era parada. A partir de 2018, não. Tivemos bastante mudança, estamos tendo continuamente. Sustentável por quê? Porque a gente não pode esquecer... Não está voltando? Onde é que apontei? Para lá? Aqui. Volta lá, amigo, por favor. Tirou a apresentação. A gente não pode esquecer do... Não está passando, agora está. Não podemos esquecer do mercado regulado. Não adianta o mercado livre estar forte, vigoroso, e o mercado regulado da distribuidora está quebrado. Então, tem que ser, é a terceira premissa que nós entendemos, sustentável. E previsível é um cronograma. Tem que ter um cronograma, não pode ficar 6, 7 anos sem nenhuma alteração. Tudo isso está sendo superado ou pelo projeto de lei ou por portarias do Ministério de Minas e Energia. Qual foi o primeiro marco dessa retomada de alterações no mercado de energia elétrica? Foi em 2018, uma portaria do Ministério de Minas e Energia que estabeleceu uma gradual redução da exigência para participar do mercado livre. Aqui nós temos uma divisão no mercado livre de 2 tipos de consumidores. Consumidor livre, que é o consumidor grandão, acima de 3 megawatts, e o consumidor especial, que era, na época, entre 500 kW, aquela conta de R$170 mil, até 3 megawatts. Desde 2018, essa exigência vem baixando. E o que é que essa exigência provoca? Quem era consumidor especial só poderia comprar energia de fontes incentivadas, eólica, biomassa, solar, pequenas centrais hidrelétricas. É lógico que a oferta dessas fontes é limitada. Então, havia uma corrida para contratar dessas fontes, uma preocupação muito grande que, em um dado momento, o consumidor quisesse ir para o mercado livre e não tivesse quem vendesse energia. Essa portaria começou a reduzir gradualmente. Nós estamos no último marco. Agora, em janeiro de 23, vai acabar. Em janeiro de 23, todo consumidor que participa do mercado livre vai ser livre para comprar de qualquer fonte, seja ela solar, biomassa, térmica, Belo Monte pode vender, usina grande. Né? Então, vai acabar essa restrição, foi o primeiro grande marco. Isso tem sido feito com muita tranquilidade. Tá? Os consumidores se adaptaram muito bem para essa realidade e o mercado sempre se adapta. Né? O que era uma reserva de mercado está acabando. Agora, cada um tem que procurar seu melhor comprador e vice-versa. O comprador tem que procurar seu melhor vendedor. Agora há pouco, tivemos uma portaria que aumenta ainda mais a abertura do mercado. Todo consumidor atendido em alta tensão, não importa mais o valor da conta, tá? Pode ser qualquer valor que tenha um transformador particular que seja atendido em tensão, basicamente 13,8, né? Em alguns lugares tem uma tensões mais baixas, mas vai poder migrar para o mercado livre a partir de janeiro de 2024. A observação é que esse consumidor ele vai ter de ser representado por uma figura que nós chamamos de comercializador varejista. São milhares de unidades de consumidor. Não faz sentido, por exemplo, um pequeno comércio aqui do centro de Goiânia ter de participar da Câmara de Comercialização, saber sobre regras, participação, associação, liquidações mensais. Ele contrata alguém para fazer isso, e esse alguém é o comercializador varejista. Hoje, no Brasil, nós já temos 50 comercializadoras varejistas, 17 outras já estão em processo de habilitação na CCE, então não haverá restrição de mercado, tem espaço para todo mundo. E um bom paralelo que a gente faz é com uma imobiliária. Você tem uma propriedade, um apartamento que quer alugar, você não fica procurando quem quer alugar, não coloca anúncio no jornal. Você procura uma imobiliária e faz isso para você. Cuida do inquilino, cuida de tudo. Da mesma forma, o inquilino ele sempre vai numa... É o papel que o comercializador varejista vai fazer. Vai cuidar de tudo isso. Tem outros detalhes, eu fui simplista aqui, mas é basicamente isso. Não faz sentido esses consumidores de pequeno porte participarem do mercado que é complexo, é regrado, é cheio de regulamentos, e conhecer todas essas regras. No final do ano passado, nós entregamos uma proposta, era um comando legal para a CCE entregar uma proposta de abertura do mercado para o Ministério de Minas e Energia. E ele foi base para todas essas aberturas. O cenário que nós tínhamos era esse de 2022, né? A eliminação do consumidor especial a partir de 2023, que é o marco ali. A partir de 2024, a nossa proposta era que todo grupo de alta tensão, qualquer que fosse o tamanho dele, pudesse migrar para o mercado livre. Foi atendido por meio da portaria 50. Nossa proposta era que, em 2026, todos os consumidores de baixa tensão, que não fossem residenciais nem rurais, poderiam migrar, e, a partir de 2028, abertura total. Tá?
Isso está muito de acordo com o projeto de lei 414, não tem diferença. Algumas pessoas discutem data, mais um ano mais à frente, mais atrás, mas é um consenso razoável no setor já. A consulta pública, ela termina agora em 1º de novembro, e ela trata de uma série de questões. Tá? Além do cronograma, todos eles têm que participar do mercado sobre a representação de um varejista. Agora. Voltou aqui. Tá? Todos eles têm que participar sobre um varejista. A distribuidora vai ser um supridor de última instância. O que é isso? Você contrata um comercializador varejista, ele tem algum problema, ou abre falência, ou é desabilitado pela CCE, ou pela ANEEL, você tem que procurar alguém para lhe suprir. E a distribuidora tem um prazo para suprir por 90 dias, com tarifa regulada pela ANEEL, até que esse consumidor encontre um novo comercializador varejista. Ele é obrigado a fazer isso, tá? Essa é a proposta. Ele optou por ir para o mercado livre, ele só pode voltar para o mercado regulado se tiver concordância da distribuidora. Em havendo concordância da distribuidora, não há problema. Um outro ponto importantíssimo, a questão da medição. Hoje, nós temos lá em São Paulo uma central de medição que controla 50 mil pontos de medição, instantaneamente. Todo momento está sendo monitorado. Não faz sentido levar esses consumidores para lá. Hoje, a distribuidora já faz esse papel, ela mede, ela tem que continuar fazendo essa medição, mas é importante que ela seja remunerada por isso. Tá? Explicitamente. Hoje, essa remuneração é implícita na tarifa, tem que ser uma remuneração explícita. Olha, para você ser varejista, você vai contratar a distribuidora e vai ter um preço regulado para essa medição. Se alguém quiser fazer mais barato, contrate alguém que faça mais barato e seja habilitado pela ANEEL e pela CCE. Um outro ponto importantíssimo. Todo varejista vai ter de ter uma lista mínima de tipos de oferta. Mínima, pode ter muito mais, mas, por exemplo, preços constantes ao longo do dia, preços variados, ponta, fora de ponta, preço, período úmido, período seco. São esses tipos de padrões que a ANEEL vai divulgar. O ponto de atenção que eu queria conversar com vocês agora é sobre a distribuidora Brasil. Nós temos que ter atenção para o outro mercado ele ser sustentável. Nós tínhamos programado para o mês de outubro um leilão para contratar energia para a distribuidora Brasil, todas as distribuidoras, para o ano de 2028. Esse leilão foi cancelado porque as distribuidoras não declararam necessidade de compra. Isso nos chamou a atenção. Se nada mudasse, realmente não havia necessidade de contratar. Olha, a distribuidora Brasil estaria com 12% de sobra de contrato. Pelo regulamento, ela tem que estar entre 100 e 105. Tá? Mas tem alguns fatos importantes que vão acontecer, e estão acontecendo desde 2023, 2024. O primeiro deles é que o Grupo Eletrobras passou por um processo de desestatização. E, pela lei de desestatização da Eletrobras, as usinas da Eletrobras deixarão de vender energia obrigatoriamente para distribuidoras a partir de 2024, a taxa de 1.200 megawatts por ano. Isso vai abrindo um buraco. De tal forma que, em 2028, se toda a energia do Grupo Eletrobras deixasse de ser fornecida para a distribuidora Brasil, o nível de contratação era de apenas 96%, não atingiria os 100%. Mas tem outro fato importantíssimo. Se recordarem, no ano passado nós tivemos uma crise hídrica muito forte. Nós utilizamos térmicas a óleo diesel, óleo combustível, que tem um custo de produção caríssimo. Isso onerou a tarifa e vai onerar pelos próximos 5 anos de maneira muito forte. Para ter uma ideia, tem custo de operação dessas usinas da ordem de R$ 1.200, R$ 1.500 por megawatt-hora. Nesse leilão de sexta-feira passada, nós contratamos térmicas que têm custo de operação de R$ 98,00, para 98, e R$ 150,00. Comparado com 1.200, 1.500, olha o impacto tarifário que ele vai evitar. Mas isso tem que ser feito. Se nós não deixarmos a distribuidora se descontratar, esses contratos vão ficar maculando a tarifa, além de serem ambientalmente inadequados, porque são usinas muito poluidoras. Os leilões agora são de usinas a gás, ciclo combinado, que são mais adequadas ambientalmente. Então, é um ponto de atenção. Nós temos que cuidar, temos que recontratar essa energia para a distribuidora para que ela não fique descontratada. Qual o problema de ficar descontratada? Vai ficar à mercê do mercado livre. Preços do mercado livre. Já pensou? O mercado spot. Ano passado estava R$ 500 o megawatt-hora na CCE. É muito caro para ser suportado isso de maneira contínua. 1 ou 2 meses, o mercado do spot dá para ser suportado. Mas anos e anos isso é um problema para a tarifa do consumidor cativo que não vai querer migrar. Né? E nem pode migrar. Outro ponto de atenção,
questão geração distribuída. É um novo mercado que está surgindo, né? Mercado importante, tem crescido muito. E nós estamos falando que o Grupo A agora vai poder migrar a partir de 2024. Mas do Grupo A, que hoje tem 169 mil unidades que poderiam migrar, 57 mil delas já têm GD, 34%. E elas não podem migrar para o Mercado Livre. Por quê? Se elas migrarem, ela perde todo o benefício da geração distribuída. E essa taxa de 57 mil tem crescido ano a ano. Se olharmos todos os consumidores, tem 1,5 milhão de unidades consumidoras já com GD que, nesse formato, não migrarão para o Mercado Livre, não poderão migrar, por mais que queiram. Qual é a solução? Nós temos que fazer uma conexão entre o mercado regulado, a geração distribuída e o mercado livre. Entre o mercado regulado e a geração distribuída já existe, mas entre a geração distribuída e o mercado livre ainda não existe. Nós temos uma proposta na CCE para isso. Qual é? Por exemplo, se nós fizemos uma hipótese, ela é muito provável, tá? Todos nós aqui, ou a grande maioria, somos engenheiros. Quando nós dimensionamos uma geração distribuída, nós colocamos razoavelmente dentro do consumo que ele vai usar, né? Não faz sentido gerar mais energia e doar para a rede. Mas, então, pela nossa hipótese, existe pelo menos alguma margem de ampliação dessa geração. Se nós tivéssemos 5% de possibilidade de ampliação dessa geração, nós teríamos uma bela usina de 500 megawatts, que vários comercializadores varejistas poderiam agregar e vender essa energia, uma energia boa, bonita, barata, ambientalmente adequada, que está sendo desperdiçada. Agora, tem alguns desafios. Tem que se estabelecer como pagar a rede e, principalmente, a questão tributária. Aí nós estabeleceremos uma conexão muito boa entre a geração distribuída e o mercado livre. Todos os mercados envolvidos de outros países já fizeram isso. Tá? Nós temos que fazer essa conexão também. Eu passo para o segundo ponto, já estou terminando aqui, Zé, não se preocupa muito, que é sobre o outro ponto que o PL trata, que tem relação próxima com a CCE, que é o PLD, o preço de liquidação de diferença. Esse é o preço que é base da CCE. Diariamente, a CCE publica 24 preços horários, com base em 3 modelos matemáticos que foram desenvolvidos pelo CEPEL. Tem uma grande discussão. Qual a melhor maneira de precificar a energia? Um preço por modelo matemático ou um preço por oferta, onde cada gerador vai fazer sua oferta a cada momento? Os 2 modelos são muito bons, não tem problemas. O que tem que se estudar é em que tipo de mercado eles se adaptam melhor. E nós não fizemos essa discussão aqui no Brasil ainda. Outros países, como o México e o Chile, já fizeram essa discussão. Por exemplo, o México passou 2 anos discutindo isso, um estudo muito profundo, chegou à conclusão que lá o melhor era por modelos matemáticos. O Chile, ao contrário, fez o mesmo estudo e chegou à conclusão que no Chile é melhor um preço por oferta. Qual é o melhor dos 2? Os 2 são bons. Depende das características de cada país. Tá? E o projeto de lei trata disso. Ele diz que o preço pode ser ou por cálculo explícito, que é o modelo matemático, ou por oferta de quantidade. E dá um prazo para que seja feito esse estudo, que foram feitos em outros países. 24 meses após a entrada em vigor da lei, né, vai ter que ser feito esse estudo pelo Ministério de Minas e Energia. A CCE, junto com o Ministério de Minas e Energia, nos antecipamos, conseguimos um financiamento com o Banco Mundial, estamos finalizando uma contratação para começar a fazer esse estudo. Qual vai ser a conclusão desse estudo? Não sabemos. Tá? Mas é uma grande base para se dizer, olha, aqui no Brasil é melhor preço por oferta ou preço por modelo. Esse estudo sério nunca foi feito. Sério que eu falo assim, por uma entidade isenta, que não tem interesse. Tem muita entidade que tem interesse de um lado, tem interesse do outro. Mas a academia mesmo, nós estamos propondo, né, vários consórcios de várias universidades, consultores e pesquisadores renomados que vão chegar a este ponto. Esse projeto tem duração de 30 meses e já vai ser uma contribuição importante para quando o projeto de lei for aprovado. Mas nós temos hoje algumas preocupações com o preço por modelo. Eu vou falar só de uma delas aqui, que é da volatilidade. Tá? A principal variável para formar preço no Brasil é a chuva, que está caindo aqui agora. Tá? Nossos reservatórios. Se tiver chuva, se tiver água, o preço é baixo. Se não tiver, o preço é alto. Mas como vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Nosso modelo olha 5 anos. Então, a previsão de afluência, que é derivada das chuvas, é um fator importantíssimo. Nenhum de nós aqui sabe como vai ser o período úmido, que começa agora em novembro até maio. Pode alguém achar que vai ser bom ou ruim, meteorologia de um jeito ou de outro, mas a incerteza é muito grande. O fato é que essa incerteza representa 49% da formação de preço hoje. E o reservatório, que é a afluência passada, que é medida, o Ricardo sabe lá, o operador vai lá na régua
né, agora é digital, todo dia, tem um peso de 12%. Nós temos que mudar isso. Parece simples, mas não é, porque os modelos matemáticos são muito complexos. Mas é um ponto que a gente tem que enfrentar com seriedade no curtíssimo prazo. Fazendo as minhas considerações finais, já terminando aqui, nós acreditamos que o futuro do mercado é livre. Tá? Todo mundo tem que ser livre para fazer a opção que quiser. Hoje, eu realmente, se tivesse a possibilidade, não migraria para o mercado livre. Sabe por quê? Dá muito trabalho. Agora, se o preço for muito bom, eu vou ter esse trabalho. Tá? Então, depende de preço. Então, cada um vai fazer a sua melhor escolha. Mas temos algumas preocupações com isso. Tem que ser sustentável, contínuo e previsível. Segurança de mercado. Nós liquidamos 26 bilhões. É muito dinheiro em 8 meses. Então, tem que ter uma segurança. Nós temos que nos espelhar muito no mercado financeiro brasileiro, que é um mercado modelo mundial. A formação de preço é uma grande preocupação. E cuidar do ambiente da distribuidora. Tá? Muitos consumidores, eu me incluo nesse momento, não vou migrar. Eu não quero ficar tendo um prejuízo ou sendo responsável por uma série de infraestrutura que hoje é arcada por todo mundo. Tratando dessas preocupações, temos certeza que isso vai ser um sucesso, o Brasil vai dar um passo importante na modernização. Eu encerro por aqui, agradeço a atenção dos senhores, espero ter sido claro, fico à disposição depois para esclarecimentos. Nós vamos... É porque a gente combinou, gente. Eu quero agradecer aqui ao nosso colega, engenheiro eletricista, doutor Rui Guilherme, brilhante apresentação. E dentro do combinado, nós vamos deixar as perguntas e os questionamentos, tá? Para depois do bloco dos outros dois palestrantes, tá bom? As contribuições, as dúvidas e alguns questionamentos ser feitos no final. Nós vamos abrir espaço para isso, tá bom? Bom, gente, vamos continuar. Agora vamos chamar aqui nosso outro colega, segundo palestrante, o engenheiro Emerson Luiz Alberti. Ele é engenheiro consultor das Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A., ELEJOR, atuante na área de gestão de ativos de geração há mais de 25 anos. Trabalhou por mais de 10 anos como pesquisador sênior nas áreas de sistemas de potência, hidráulica e hidrologia no LACTEC. Possui graduação em engenharia eletrotécnica e eletrônico pelo Cefet Paraná, mestrado e doutorado em engenharia e ciências dos materiais pela Universidade Federal do Paraná. Professor no curso de mestrado profissional do LACTEC há mais de 18 anos. Então, vamos agora para a apresentação do Emerson Luiz. O mesmo tempo dado ao primeiro palestrante, doutor Emerson. Boa tarde a todos. Eu, da mesma forma, quero agradecer ao CONFEA, quero agradecer enfim, à Câmara dos Engenheiros pelo convite. É um tema bastante importante, né? Nesse momento, a gente tem que discutir a abertura do mercado. É necessária, digamos assim, ela é esperada até, né, para que isso ocorra. E dentro daquilo que o Rui apresentou, digamos assim, ele tem já uma... Mais perto, assim? Esse? Porra, agora vou cantar. Obrigado. Tipo Roberto Carlos. Por favor, você põe o primeiro slide, então. Isso, muito obrigado. Tá, joia, obrigado. Muita tecnologia. Então, é o seguinte, a abertura do mercado é uma coisa esperada já. Né? Nós, como agentes, eu sou um agente gerador, evidentemente que eu espero a abertura do mercado, evidentemente que eu né, quero que isso aconteça, até porque eu vou ter uma oportunidade melhor de negócio, na sua essência. Então, de tudo aqui que a Câmara de Comercialização trouxe, eu, como engenheiro, né, tinha preparado N apresentações, peguei uma especificamente daquilo que eu imaginei que seria dito aqui e trabalhei o assunto que me interessa trazer para os senhores e que eu acho que, de repente, tem uma visão um pouquinho
pouquinho mais holística, ou talvez até um pouco mais detalhada sobre o tema. Eu trouxe aquela a PL 1917 porque ela tratava da portabilidade e havia um monte de comparação com a questão da telefonia, né? Eu até estava conversando com o colega aqui, parece que Brasília é 270 quilômetros de distância daqui de Goiânia, dessa capital, e eu acho que você passa a maior parte do tempo sem conseguir falar no celular. Então, talvez a portabilidade não seja exatamente o que você busca, mas não é o caso da energia. Tá? Não é o caso. A portabilidade foi incorporada pela 414, e isso é muito positivo, muito bom. Porque você pode comprar energia agora de quem você quiser, ao preço que você quiser, da concessionária que você quiser, da fonte que você quiser. Então, isso muda muito, muda inclusive a nossa cultura. Né? Nós estamos acostumados a pensar sobre quanto nós vamos consumir de energia, em que período do dia nós vamos consumir mais, menos, se úmido, se seco, enfim. Isso tudo nós vamos ter que aprender. Talvez esse seja o papel do comercializador varejista. Mas, então, eu fiz ali uma alusão, né, às bolinhas. Nós estamos perto do Natal, então são as bolas do setor elétrico nesse momento. Eu quero me referir justamente a esses dois temas. A incorporação da portabilidade dentro da 414, que é uma coisa boa, e também para falar especificamente sobre um tema, que é sinal locacional. E aí nós vamos entender assim. Será que eu pulei aqui? Hoje, para você fazer a composição das tarifas dentro do setor, porque você é consumidor, chega lá, chega a sua conta, você paga. Mas o que está por trás daquilo tudo, né? Então, hoje, dentro do mercado cativo, por exemplo, eu tenho uma lista lá de 15 itens. Fio A, fio B, TUSD, daí você abre a TUSD, tem TUSD disso, TUSD aquilo, TUSD... E assim vai. De qualquer maneira, isso para o gerador também, para o gerador, para o transmissor, imagino, também tem muitos itens. Mas uma das coisas que a gente vem estudando, e estudando inclusive na academia, é a questão justamente do preço das fontes. E o Rui tocou bem no assunto, qual seria o despacho por preço, né? Então, esse é um tema sensível. Bom, nós fizemos aqui alguns estudos e, evidentemente, não trouxe números, mas apenas o vernáculo. Se você olhar na parte de cima do slide, você vai ver lá um sistema isolado. Todo mundo sabe que é um sistema isolado, você pega, constitui lá um sistema de placas solares, você constitui um sistema eólico, enfim, você constitui ali o teu sisteminha, gera a sua carga, você sabe bem controlar a sua carga, você previu tudo aquilo que você precisava para ter energia na fonte, na carga. Você ainda por cima coloca lá uma bateria e coloca então um gerador, né? Um gerador, e isso te faz mais ou menos o papel do grid, faz mais ou menos o papel do sistema interligado nacional, que está na figura de baixo. Para eu atender toda aquela carga que está lá do lado esquerdo, aqueles prédios e tal, eu tenho um monte de fontes. Eu tenho fonte solar, eu tenho fonte eólica, eu tenho fonte hidráulica. Mas qual é o custo, efetivamente, delas? Quanto elas custam? Tá bom. Não, o meu também não. Meu celular também acabou a bateria. Não é problema de portabilidade, é só uma questão de PR. Então, você vê na parte de baixo... O problema é o operador. Aí você vê na parte de baixo da tua fonte ali... Você vê ali na parte de baixo da fonte, né? Ou seja, diversos elementos que constituem cada um o seu custo particular para ser despachado. Ah, não, mas o solar é mais barato. Ah, mas o eólico é mais barato. Então, você vai disputando ali, né, nos leilões que a CCE promove, que, enfim, que a ANEEL regula, você vai bidando valores lá e disso se distribui mais ou menos o custo com cada fonte vai poder trabalhar. Contratos de longo prazo, portanto, que foi o que a CCE mencionou. Eu
fiz só uma brincadeira ali, apenas uma brincadeira mesmo, né? Você, digamos ali, precisa atender uma carga de 100 megawatts médios, uma carga relativamente média aí, digamos. E para isso você tem duas fontes. Você tem a hidráulica lá em cima e embaixo você tem uma fonte solar. Para você pegar uma fonte hidráulica que tem em média um fator de capacidade de 50%, você vai precisar, digamos assim, de uma linha de transmissão na ordem de 200 mega, considerando que 200 mega é a potência da fonte e considerando que a carga é 100 mega, com fator de potência, um fator de capacidade de 50%, eu atendo a carga. Então, perfeito, está ali, sem problema nenhum. Agora, analisando a de baixo, que é a parte da solar, você, para atender os mesmos 100 megamédios com o solar, que tem um fator de capacidade 0,2, você precisa de 1 giga. Então, a estrutura que você precisa ter com solar, e não estou, né, por favor, a estrutura que você tem para solar, em relação a uma hidráulica, por exemplo, é 5 vezes maior. E isso custa. É uma estrutura bem mais robusta. Eu tenho que transformar, eu tenho que contratar a demanda instalada. Então, isso modifica muito o custo, e esse custo é rateado por todas aquelas cargas. Nós aqui, né, esse custo é rateado. E isso não estava, ou não vinha até agora, recentemente, semana passada, a ANEEL aprovou uma nova metodologia do cálculo da tarifa do uso de sistemas de transmissão, inclusive o voto do diretor Elvio da SFG está disponível na internet, aprovou isso mudou um pouquinho e vai ser reduzido lá até 2028, ao qual isso se referiu. Contudo, digamos, a gente ainda paga isso, então a gente paga uma estrutura que, dependendo do tipo da fonte, fica caro, né? E isso tem que ser levado em conta também, já que se vai fazer abertura de mercado, já que se vai pensar em desenvolvimento de fontes renováveis e tudo mais, não que a hidráulica não seja. Só para ter uma ideia do crescimento das tarifas, eu fiz uma continha ali de padeiro, nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento bastante grande das tarifas, bastante significativo. Então, nós saímos ali de um valor pequeno lá em 2019, e hoje, 2011, nós estamos em 2021, que foi a última tarifa que eu peguei, nós fomos com um valor lá absurdo, já na ordem de R$ 170 por megawatt. Então, esse valor distribuído, né, principalmente para questões solar e eólica, que são fontes hoje tradicionalmente no Nordeste, isso teria um impacto adicional na nossa tarifa, na ordem ali, digamos, de R$ 190 por megawatt-hora para solar e mais 70 para eólica. E isso não está computado no preço quando eles bidam no leilão, diferentemente da hidráulica. Não estou defendendo nenhuma fonte nem outra, mas apenas pegando um gancho aqui daquilo que foi trazido pela CCE. E tem mais um detalhe, agora tem a questão da intermitência das fontes. Então, o custo da intermitência, ele também é um custo que é pago, né, por vocês, ou digamos, por nós. Esse custo vai estar adicionado, deveria, pelo menos, estar adicionado no preço, principalmente da solar e eólica, para dar uma sinalização diferente daquele custo da hidráulica. Então, essa intermitência precisaria também ser valorada no momento em que todas as fontes dão sinais de preços de venda. Teve um último leilão agora, desculpe, o último leilão, acho que foi um leilão 11 de 2021, foi um leilão essencialmente de térmica, 30% de inflexibilidade, ele foi justamente para cobrir a ponta, para atenuar o efeito da intermitência, e isso acabou sendo adicionado, né, em torno de mais 3,5 bilhões por ano na conta do consumidor. E isso porque, por ser intermitência, talvez isso tivesse que ser agregado ao custo das fontes que são mais intermitentes. Então, nós teríamos ali algo perto de R$ 65 para a eólica e mais em torno de 130 para solar. E aí,
eu fiz aqui um quadrinho só para a gente ter uma noção da essência do que deveríamos ter, né? Hoje, vocês olham nos leilões, a energia solar e eólica, elas estão em preço aí na ordem de 80 e 85, desculpe, 98 para eólica, e eu estou chutando aqui mais ou menos na faixa de 150 para hidráulica. Aí o que acontece nisso? Na verdade, esse é o preço para solar e eólica, é o preço para instalação. Só que os custos com transmissão, com intermitência e com outros requisitos de potência não são levados em conta nessas fontes. Então, na real, o custo de uma solar ela seria na ordem de 460, outra de 415 contra 150 52 da hidráulica. De novo, não estou defendendo nenhuma das fontes, eu acho que as 3 fontes são importantes e as 3 fontes são necessárias para manter o sistema. Então, disso tudo, né, soma uma conta aí na ordem de 29 bilhões para o consumidor a mais para ser pago. Isso está sendo revisto pela PL 414, proficuamente. Isso está sendo revisto agora pelo voto do diretor Elvio da ANEEL, e isso deve, até 2028, ter pelo menos uma atenuação. Contudo, ainda temos mais alguns objetivos aqui para tomar cuidado. A questão, essencialmente, da PL 14, acho que o grande benefício foi dito aqui pelo Rui, que é o aumento, né, do Mercado Livre, e eu também migraria para o Mercado Livre se eu tivesse que pagar mais barato minha conta. Mas como ficaria o cativo? A ter muita migração, todos aqueles custos que eu acabei de dizer ficariam no mercado cativo. E o custo do mercado cativo poderia subir de uma forma exponencial. Então, quem fica no mercado cativo, que não quer migrar porque não quer, pagaria uma conta absurda, né, em termos de energia. Isso eu acredito muito fortemente que vai ser devidamente equacionado, mas é um risco. Outra questão que eu vou chamar a atenção, até que o meu tempo está acabando, é a questão do comportamento do consumidor frente a essas questões das migrações. Se você já está no cativo porque é obrigado, a hora que você for para o livre, você é obrigado a ter um consumidor varejista, você é obrigado nos dois lados. Você tanto é obrigado no cativo quanto você é obrigado no livre. Mas isso é só uma questão de ajuste, né? Então, eu acho que isso fica como um outro destaque. Então, a PL 414 recebeu 104 emendas, eu acho que talvez o Rui tenha um pouquinho mais de informação, mas ela tem 104 emendas. Eu não sei como é que o Legislativo vai discutir isso, né? Bom, para encerrar, eu acho assim, entendo, né, que o mercado hoje ele tem um comportamento muito importante. A PL praticamente a última, ela está que está oscilando bastante. Ela está mudando mais ou menos 9 leis. E essa mudança vem a primeira lei a ser mudada é de 1995. E a 94, 74, não lembro exatamente o número, mas ela é de 95. De 95 até 2015. São 20 anos de regulação que estão sendo modernizados na PL 414. Então, por isso, ele é considerado um marco do setor elétrico. É importantíssimo para nós isso, né? Isso põe o Brasil, de fato, numa outra esfera. É verdade que nós, digamos assim, ainda temos muito para aprender e alguns riscos para enfrentar, né? Mas a PL, essencialmente, trata da abertura do mercado e da regulação daqueles custos, né, desses 29 bilhões que eu falei para vocês, que foram inseridos na nossa tarifa dentro do mercado que estamos vivendo. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado, agradeço a todos, fico à disposição. Obrigado ao nosso colega Emerson Luiz, muito boa apresentação. E parabenizar aqui os palestrantes que estão seguindo o tempo estimado, que é para abrir tempo para o nosso debate, né? Vamos ter a terceira e última palestra do nosso colega Tiago Aragão Soares. O Tiago é engenheiro com mestrado em administração
e mais de 15 anos de experiência em empresas e associações, atuando majoritariamente na criação, reestruturação e gestão da área de regulação de transmissão e geração de energia. Doutor Tiago, o senhor tem uns 25 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Passa aqui, né? Aponta para onde? Tá lá. Boa tarde a todos. Bem, eu vou falar um pouco a respeito da tramitação do PL 414, mas antes disso eu trago esse slide que eu acho que sintetiza um pouco o que a gente vem falando aqui a respeito de modernização do setor elétrico. A gente, em termos de contexto, estamos passando no setor elétrico por 3 situações. A primeira são o surgimento de novas tecnologias, a segunda, nova possibilidade de serviço e a última, novas relações comerciais. É mais ou menos o que a gente viveu no mercado de telecom. A gente antes vivia um monopólio, um único ente estatal prestando aquele serviço, e agora a gente vê novas possibilidades. Agora pelo celular a gente compra pacotes de dados, etc. Coisas que a gente não via antigamente quando tinha um único prestador de serviço. Então o caminho é realmente da liberdade do consumidor. Agora, como já foi exposto aqui, existe uma série de riscos para os outros segmentos que vão para além do segmento de consumo de energia elétrica, em especial as distribuidoras, que carregam todo um custo legado, possuem contratos de longo prazo, como o próprio Rui citou. Então a gente tem uma discussão super longa desse projeto no âmbito do legislativo, que vai desde 2015, com o PL 1917, que já tratava desses mesmos temas. Depois, como foi dito, surgiu o PLS 232 de 2016, esse PL ele se origina no Senado Federal e foi de autoria do senador Cássio Cunha, do PSDB. Ele foi aprovado no início de 2021 e ato contínuo já foi remetido para a Câmara dos Deputados para que lá houvesse outra discussão e, enfim, quando um PL começa no Senado, ele termina na Câmara, caso não tenha nenhum tipo de modificação. Então, na Câmara ele ganhou um novo número, é o PL 414 que a gente tanto tem falado, e por ser um PL muito amplo, ele envolve uma série de comissões. E em se envolvendo mais do que 4 comissões, cria-se uma comissão especial para que esse projeto possa ter a sua discussão de forma terminativa. Ou seja, se a comissão especial aprova o texto do projeto de lei, ele lá se encerra e não precisa ter votação no plenário da Câmara dos Deputados. É dessa forma que tem caminhado e a proposição sujeita à apreciação conclusiva, como eu já disse, ela se deve ao fato de ter mais de 4 comissões de mérito avaliando o projeto. Ali eu citei as comissões, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Defesa do Consumidor, Minas e Energia, Finanças e Tributação e a CCJ, que não é de mérito, né, a Comissão de Constituição e Justiça. Bem, qual foi o grande problema que esse PL encontrou? São os famosos jabutis. O relator, o deputado Fernando Coelho Filho, ele foi muito hábil em construir uma proposta que fosse de consenso do setor elétrico. Como eu disse, afeta vários segmentos, o segmento de distribuição e consumo principalmente, mas também afeta geradores, enfim. Agora, vieram propostas que não têm a ver com o que a gente está tratando nesse PL, que é a abertura de mercado, e essas propostas criaram um problema enorme, porque são propostas que geram impactos para outros segmentos da sociedade e que não tem a ver com a matéria que está sendo discutida. Então, trouxe aqui a frase do célebre deputado Ulisses Guimarães, que dizia que jabuti não sobe em árvore, se ele está lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente. E foi exatamente o que surgiu no caso do PL, surgiram propostas de construção de gasodutos, enfim, temas que não são afetos a esse PL, não se chegou a um acordo para sua aprovação e, portanto, ele ainda não foi aprovado. O que a gente tem em termos de perspectiva para esse PL é que ele seja aprovado ainda esse ano. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele se comprometeu a levar esse tema para a pauta ainda em outubro. Então, quer dizer, estamos discutindo isso já de muito tempo, mas a perspectiva é que ele seja aprovado em breve na Câmara. Em havendo modificações, que é o cenário mais provável, ele teria que retornar para o Senado, que é o local de origem, para que sejam aprovadas essas modificações.
Agora, dentro da Câmara dos Deputados, que é onde ele se encontra, a gente vislumbra duas possibilidades para que ele siga. A primeira possibilidade seria dele ser aprovado na própria comissão especial, ou seja, o relator, que é o deputado Coelho Filho, apresentaria um relatório para apreciação dessa comissão. Poderiam surgir pedidos de vista ou de audiência pública, o que prolongaria um pouco mais a tramitação desse projeto de lei, mas em ele sendo aprovado, como eu disse, ele retornaria ao Senado. Ou seja, dentro da comissão especial tem um maior risco de ruído, porque quem é contrário a uma determinada proposta desse PL pode pedir vista, pode pedir audiência pública, ele acha que o Ministério Setorial tem que ser ouvido, ele quer ouvir mais algum ente da sociedade, então essa seria uma prerrogativa dos deputados no âmbito da tramitação dessa comissão especial. Agora, se houver um pedido de urgência, o PL ele é submetido a plenário, e aí a discussão de pauta, né, de quando que vai ser discutido no plenário da Câmara, ele é do presidente da Câmara, exatamente esse aí que aparece na foto, o deputado Arthur Lira, e não mais do presidente dessa comissão especial. Então, temos aí esses dois cenários a seguir cenas dos próximos capítulos com o retorno do Congresso do recesso que houve por conta das eleições. Agora, em termos do segmento de transmissão, né, com o slide anterior eu encerro o que eu tinha a dizer a respeito da tramitação, eu agora vou dar um destaque para o segmento que eu represento, que é o segmento de transmissão. No âmbito desse PL, nós somos coadjuvantes, de fato, o que é trazido para o segmento de transmissão é muito marginal, seria apenas uma alteração na Lei 9074, lá de 95, que versa a respeito dos prazos dos contratos de concessão. Hoje, os contratos eles são licitados com prazo de 30 anos. E essa lógica vem desde muito tempo, quando os projetos de transmissão eles eram construídos num prazo mais curto, algo como 2, 3 anos. E agora, mais recentemente, principalmente por questões ambientais, esses projetos têm levado mais tempo para ser construído, né? Então, a empresa de transmissão ela fica numa longa discussão com o IBAMA, com o INCRA, para poder ter a viabilização dos projetos, e por conta disso, o poder público achou por bem aumentar o prazo de implantação das obras, porque antes estava se vislumbrando um risco muito grande do concessionário entrar num projeto e não conseguir implantá-lo no momento adequado, e com isso ele deixa de ganhar receita, fica sujeito a multa e tal, e por conta disso aumentou-se, né, na verdade, o prazo para a implantação de projetos. Então, em aumentando o prazo para implantar o projeto, a gente acha que fica um período muito curto para que o agente possa receber a receita que vai recuperar o seu investimento, descasando, portanto, da vida útil média dos ativos de transmissão. Então, a nossa proposta é que os contratos aumentem para 35 anos. Como eu disse, o prazo de implantação aumenta, a ideia é que a gente desloque também o fim desse contrato, né, de modo que o impacto para os usuários, né, geradores e consumidores, é uma tarifa menor. Você vai pagar por mais tempo, mas vai pagar um valor menor. E então seria neutro, né, para o consumidor e para o transmissor, é só realmente ter algo que faça mais sentido em termos de vida útil média dos ativos de transmissão e o prazo do contrato, né? A gente prevê, com base em estimativa, né, do cálculo da própria agência reguladora, que é quem define essa receita inicial, a receita que é bidada nos leilões, a gente estima aí uma redução da ordem de 5%, mas, como eu falei, economicamente é algo neutro, você vai pagar durante mais tempo uma tarifa menor. E só fazendo aqui uma propaganda do segmento de transmissão, o PL 414 não trata dos grandes temas de modernização, dos grandes temas que versam sobre o futuro do segmento de transmissão. Então eu resolvi colocar esse último slide, só colocando o que a gente tem de tendência. A gente recentemente, a ABRAT promoveu um seminário internacional a respeito de transmissão, não tem nenhuma grande novidade aqui, mas enfim, a gente vive já atualmente desafios muito maiores em termos de planejamento, porque antes a expansão da geração era majoritariamente hidráulica. E aí são projetos de mais longa duração, né? A construção desses projetos leva mais tempo, e agora a gente está vivendo uma realidade diferente, né? Como eu falei, os projetos de transmissão estão levando mais tempo para ser implementados, e os projetos de geração, com essa migração de fonte, né, da hidráulica para a solar e eólica, a solar e eólica tem um prazo de implantação muito mais curto. Então é uma dificuldade realmente, é um desafio para o planejamento setorial, saber onde eu vou levar a transmissão
sendo que eu preciso prever isso com 5 anos de antecedência e a geração é implantada em um período muito mais curto do que esse. O outro desafio também vem por conta dessa mudança no perfil da matriz elétrica, né? Eu coloquei aqui nesse gráfico de pizza o que a gente tem em termos de perspectiva, o 2021 versus 2026. O que se observa, né, conforme previsto, é uma diminuição da participação da fonte hidráulica e um crescimento massivo das fontes solar e eólica. Então, quer dizer, essas fontes elas são intermitentes, se tem vento tem geração eólica, se tem sol tem geração solar, mas se não tem, não gera. Então, isso gera toda uma complexidade para o operador nacional do sistema operar o sistema e que, portanto, é algo que precisa ser enfrentado, inclusive com soluções de armazenamento, né? Hoje a gente já vê alguns ensaios, alguns estudos, algumas soluções pilotos sendo implementadas, principalmente em sistemas radiais. Faz muito sentido você ter uma solução de armazenamento de energia para você controlar pico e atender momentos especiais como carnaval, etc. E por último, o segmento de transmissão prevê-se também um forte crescimento. O ente de planejamento já levou ao Ministério de Minas e Energia, que vislumbra 3 leilões no ano que vem, que somariam 50 bilhões de investimento. É um volume inédito para o segmento de transmissão. No nosso histórico, que a gente tem é algo em torno de metade disso. Então, enfim, face esse crescimento muito expressivo, principalmente da fonte solar, a gente vislumbra a necessidade de ter uma transmissão que acompanhe esse crescimento. Obrigado, parabéns aí à organização do evento e agradeço ao Confea pelo convite. Obrigado, Tiago. Todos os 3 palestrantes muito disciplinados com relação ao tempo. Gente, nós vamos organizar agora nossas perguntas e nosso debate, contribuição, da seguinte forma. Sim. As palestras eles já disponibilizaram para a gente, tá? Henrique vai ser colocado no Correio da Soea, isso? Já está com a gente. No YouTube. Isso. Ok. Gente, vamos lá. Só para a gente tentar organizar aqui, a gente costuma fazer o debate da seguinte forma. Serão respondidos por cada palestrante 3 perguntas em bloco. Inicialmente, nós vamos destinar ao nosso colega Rui Guilherme, que foi o primeiro palestrante. Quem tem uma pergunta para o Rui, outra para o Hermes e outra para o Tiago, vocês guardem. Nós vamos primeiro abrir 3 perguntas para o Rui. Ele responderá em bloco as 3 perguntas. Depois, nós vamos destinar 3 perguntas para o Emerson, tá? E depois 3 perguntas para o Tiago. Por enquanto, nós vamos focar as 3 perguntas iniciais para o primeiro palestrante, que é o doutor Rui Guilherme. Vocês, por gentileza, digam só o nome e o estado que pertence, tá bom? Primeira pessoa, por favor, seu nome? Paulo. Segundo interessado? Pronto. Leonardo. Estou entendendo que essas perguntas de vocês é para o Rui. O terceiro? O terceiro é o Ricardo. Pronto, nós vamos, por favor, aqui, leva o microfone móvel para as 3 pessoas, primeiro para o Paulo ali, para que todos escutem o questionamento dele. Eu pedi aos palestrantes, vocês podem responder da poltrona mesmo, porque eu vou precisar da mesa de apoio. Depois da pergunta do Paulo, em seguida a do Leonardo, em seguida a do Ricardo, e aí o Rui responde as 3 de uma vez. Com a palavra, a contribuição do Paulo. Paulo, o estado que você pertence e o nome.
Ok. Agora o Leonardo, você vai responder em bloco, tá bom, Rui? Por favor. O Leonardo. Obrigado, Leonardo. A terceira e última pergunta, ô Rui, é do nosso colega Ricardo. O microfone para o Ricardo, por favor. Ao mercado regulado, aliás, mercado livre. E o Dr. Emerson aqui apresentou que esses custos, essas energias, têm um custo que vão para o mercado regulado. Então, a minha pergunta é se o PL 414 resolve essas questões desses subsídios, e levando-se em conta que a ANEEL tem lá pedidos de outorga de 200 gigawatts em solar e eólica, se existe mercado para essa expansão. Obrigado, Ricardo. Doutor Rui Guilherme, você pode Vamos lá. tecer a resposta para os Primeiro três. para o Paulo. Paulo, Itaipu é uma situação um pouco diferente. Ela não passa por leilão. É um tratado do Brasil com o Paraguai. Ele se encerra, o anexo C, que trata justamente da divisão de energia, em agosto do próximo ano. Existem algumas teses, nenhuma delas está estabelecida. A primeira delas é ficar como está. Apenas as distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que pagaram por essa energia ao longo dos 30 anos, continuariam comprando essa energia a preço muito mais barato, porque a usina vai estar totalmente amortizada. Essa é uma questão. A segunda possibilidade é todas as distribuidoras do Brasil fazerem parte dessa energia. E aí federalizar os benefícios de uma usina gigantesca totalmente amortizada. E o terceiro, que é menos provável, é que parte dessa energia vá para o mercado livre. Por que eu falei que é menos provável? Porque quem pagou 30 anos ficou no mercado regulado. Alguns pagaram uma parte, foram para o livre e pararam de pagar. Mas a amortização, a engenharia financeira que foi feita para amortizar a usina de Itaipu, foi toda suportada pelo mercado regulado. É verdade que alguns consumidores, quem migrar hoje para o mercado livre, vai pagar 29 anos e meio de Itaipu e não vai ter direito. Mas é uma opção que ele fez. Né? É uma opção que ele fez. Mas a tese é ficar mais barata. Tem que ficar mais barato, porque o usina está totalmente amortizado, seriam só os custos de operação e manutenção. Tá certo? Agosto de 2023 encerra e tem que ser tomada uma decisão, que ainda não foi tomada. Tá? Okay, vamos para Do Leonardo era a questão da GD. Leonardo, para virar autoprodutor, tem que ter uma autorização da ANEEL. É um processo burocrático que não é simples, assim, não é rápido. E é uma série de obrigações também. Você fica com direitos e obrigações. Eu tenho dúvida se um consumidor assim, de médio porte quer fazer isso. Eu acho que ele quer facilidade. Agora, um de assim, porte já razoável, ele vai atrás disso. Agora, tem que ter cuidado, Leonardo. Estão havendo algumas simulações de autoprodução. Isso é ruim, tá? Isso fere de morte o modelo. Por quê? Pega uma pequena fábrica, um pequeno comércio, se reúnem numa comunhão de fato e direito e dizem que eles são autoprodutores. Na verdade, eles estão comprando a energia do empreendedor. Tá? Então, deveria ser um produtor independente vendendo energia para esses consumidores. Isso tem que ter cuidado, a legislação tem que cuidar disso. Isso, na minha opinião e na opinião da CCE, é uma simulação. Tá? Isso não é autoprodução. Autoprodução é você pegar e você investir na sua produção. Você contratar um terceiro para fazer isso, fazer um contrato de gaveta e procurar uma autorização para ter os benefícios da autoprodução, isso não é autoprodução. É exatamente isso que eu estou falando.
É uma comunhão de que eles procuram fazer de fato de direito, algumas não para autoprodução, a autoprodução vai na agência, mas alguns consumidores tentam fazer aquela comunhão de fato de direito para migrar para o Mercado Livre nessa condição na CCE. Nós não estamos permitindo, encaminhamos para a ANEEL, eles estão recorrendo, é um direito deles, mas nós classificamos isso como uma simulação. Tá? Vamos enfrentar, vamos para a justiça, a gente sabe que vai ter briga judicial, mas a gente acha que tem um bom direito aqui para a gente. Não, olha, eu acho que são responsabilidades que todo autoprodutor tem que ter e não é o negócio deles. O negócio deles é vender carro, fabricar alguma coisa. Eles têm que procurar facilidade, não complicação, ou então procurar benefícios que alguém, nós, consumidores cativos, continuamos pagando. E aí vai fechando com a pergunta do Ricardo Vidiniz. Ricardo, não interessa a questão do subsídio. Interessa, como o Emerson falou, a questão do sinal locacional. Mas os subsídios não interessa. Se hoje um consumidor migra para o Mercado Livre, compra de uma fonte incentivada, ele tem um desconto de 50% da rede. Quem ficou no cativo está pagando 100% da rede. Ela fica mais pesada. Isso tem que ser tratado. Conforme a migração for baixando de nível, cada vez mais o peso do uso do fio é mais intenso, e se ele tiver benefício de desconto, quem fica pagando mais. É o que a gente chama de círculo da morte. Até 2026 tem tempo de corrigir isso. Nós temos que corrigir isso nesse tempo. Mas na minha avaliação, na nossa avaliação na Câmara de Comercialização, não interessa a questão do subsídio, tá? Obrigado, doutor Rui. Vamos para o segundo bloco. Nós vamos voltar ainda para o Rui, tá? Nós vamos para o segundo bloco. Vou escrever aqui 3 interessados em fazer pergunta ao palestrante Emerson Luiz. Levante o braço e o nome, por favor. Alguém? Pronto. Guilherme. De novo, Paulo. Pode sim. Não tem problema nenhum. Mas alguém queira... Pois não? Mário. Wagner. Doutor Hermes, a mesma sistemática, as 3 perguntas, e o senhor responderá em bloco. Primeiro, a pergunta do Guilherme, se quiser se identificar e dizer o estado, Guilherme. Cadê o microfone aqui, por favor? Não, está aqui, o pessoal de apoio. Alô? Mas ele... Está aqui. Pode pegar assim. Muito obrigado. Alô? Alô? Tem outro microfone móvel aí? Ah, deu certo? Peraí. Repete aí, porque não estou ouvindo atrás. Alô. A questão da viabilidade econômica da usina hidrelétrica e da usina solar, realmente a usina hidrelétrica ela tem um custo-benefício muito melhor. Agora, a questão, assim, o investidor privado, como é que ele vai conseguir fazer uma usina de grande porte com as questões ambientais, né? Como é que você vai conseguir barrerar um rio sendo uma instituição privada? Então, assim, a questão ambiental, para você passar por isso na questão solar, é muito mais simples, acredito eu. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Ok. Obrigado, Guilherme. Agora, o microfone aqui para o Paulo, aqui atrás de você, por favor. Paulo. Bom, a minha pergunta é a seguinte, né? Nós falamos aqui na precificação, no fator de custo de intermitência, cobertura do requisito de potência. Agora, a minha pergunta, talvez particular minha, por ignorância, quando nós utilizamos a usina de Itaipu como exemplo, de novo, tá? A energia lá de Itaipu, aqui em Goiânia, nós temos toda essa perda em linha de transmissão, enquanto que a geração distribuída é formatada aqui mesmo. Por que isso, por exemplo, não entra nessas considerações que vocês fazem? Tá? Essa é a minha pergunta, né? Porque só foi, na minha opinião, coisas que contribuem negativamente. Mas tem coisas que contribuem positivamente, que eu acho que, pelo menos, não vi vocês falarem isso aí. Tá bom?
Obrigado pela contribuição, Paulo. Por favor, o microfone com o Wagner. A terceira e última pergunta, destinada ao palestrante, doutor Hermes Luiz. Eu sou o Wagner, sou de Barueri, da Câmara de Elétrica. Eu queria saber sobre a CCE, os incentivos, né, para a geração distribuída com motores aí a biogás, que são 100% incentivados, o que tem aí para ajudar a incentivar, né, novos projetos, né? Eu trabalho numa empresa grande, hoje a gente gera quase 60 megas hoje, com geração com biogás e aterro sanitário e biogestor. O que tem para incentivar essa parte com geração, que é uma energia limpa, e a gente tem um pouco de problema hoje nos licenciamentos e para incentivo, né? A gente tem um pouco de problema hoje, assim, nessa geração, né, que é muito importante para o país, né? Não só para a cadeia energética, né? Obrigado, Wagner, pela contribuição. O palestrante vai responder em bloco. Alô? Vocês estão ouvindo? Eu vou começar com a pergunta do Paulo aqui, né? Eu vou começar com a questão da pergunta do Paulo, que falou sobre GD. Eu diria assim, essa talvez seja uma das grandes, digamos, vetores da nova redução de custos, né? Porque ela está muito próxima da carga, então você acaba não tendo todas aquelas tarifas. Isso ocorre também não só com a questão da GD, mas ocorre principalmente também com as PCHs, que são aquelas pequenas centrais hidráulicas que ficam perto da fonte e que não deveriam, digamos assim, ter TUST, né, ou justamente dar sinal desse custo na fonte, porque está próximo da carga. Então, a GD se beneficiaria disso. Se nós pudéssemos ter um monte de GD, não ter intermitência, conseguir manter a carga na base e tudo mais, né, que é o caso, por exemplo, de Itaipu, que você se refere, é importantíssima a geração de Itaipu para o Sudeste. Ok, então, né, em alguns países menores, isso até a gente consegue, mas num país de dimensões como o Brasil, isso não é possível. Então, nós vamos ter que manter essas grandes cargas, essas grandes fontes de energia, trabalhando, vamos ter as perdas e vamos ter que trabalhar com elas, vamos ter que conviver da melhor maneira possível. Se amenizar com GD, maravilha, né? Ótimo. Com relação à pergunta do Guilherme, que trata especificamente sobre a questão ambiental, né? Sim, uma hidráulica, ela tem questões ambientais maiores, né? Enquanto numa solar você levaria aí, digamos, 4 meses, vamos exagerar, né? 6 meses, digamos, 1 ano, 12 meses, você levaria 4 anos para uma hidráulica. Isso é uma verdade. Mas, digamos assim, do ponto de vista de manutenção da base, base load do sistema, a hidráulica, sem dúvida nenhuma, ainda é uma importância muito grande. O país tem 64% da sua matriz hidrelétrica, não dá para desprezar isso, né? Isso é muito importante. Claro que os nossos aproveitamentos estão diminuindo, claro que as questões ambientais são mais severas, mas nem por isso intransponíveis. Ainda há bastante investidor e muitos investidores interessados na construção dessas usinas, pequenas usinas. E, de uma certa forma, eu acho que até, não é o caso da CCE, mas o caso da ANEEL especificamente, tem mostrado grande interesse no desenvolvimento dessa fonte, inclusive atenuando, a palavra atenuando não é bem certo, inclusive revendo os conceitos das licenças ambientais, né? Isso está sendo muito importante. Wagner, biogás não é exatamente a minha praia, né? Então, falar de biogás, para mim, é queima de metano, né? Queima de metano talvez seja uma coisa mais para a CCE, que quer rever ali a questão do carbono verde. Então, isso é mensurável, né? A questão do carbono verde. É um projeto lindo, eu diria assim. Eu participei de um projeto lá no Paraná, com a produção de biogás através de injeto de suínos, né? Tinha em Toledo 4 milhões, de suínos, então a gente conseguiu gerar um projeto super bacana mesmo, né? Mas o que eu tenho para contribuir com você é isso aí, né? Obrigado. Não, já foram os 3. Obrigado, Emerson. Muito obrigado. Antes de passar aqui, de anotar aqui as pessoas que querem perguntar ao Tiago, o
O Rui Guimarães quer... Desculpe. O Rui Guilherme quer dar um complemento à pergunta do Wagner, tá bom? Wagner, a questão do biogás realmente é um projeto lindo, mas eu tenho dúvidas se os benefícios ambientais deles têm que ser suportados pelo setor elétrico. Sim, vou dar um exemplo de um leilão que nós fizemos ano passado na CCE, nessa terma que você está falando, vendeu no leilão, e quem comprou foi o consumidor do Piauí. Ele vai ter benefício ambiental lá no Piauí ou vai ter em São Paulo? Sim, não, a sociedade vinha que pagar, e não o setor elétrico, não a Dona Maria que consome energia elétrica, tinha que pagar a sociedade, era o Tesouro que tinha que dar incentivo. Assim, nós sempre defendemos que subsídios são dados não pela tarifa. Quer ver um outro exemplo? Tarifa de irrigação é subsidiada. Aí o cara vende alimento mais barato, mas será que o consumidor tem que pagar essa redução de custo? Isso é uma discussão grande que tem que ter de benefício, quem tem que dar o benefício. Não é simples, porque está dado para tirar, mas ele tem que ser enfrentado, viu? Obrigado pela contribuição, Wagner. Obrigado pelo complemento da resposta, doutor Rui Guilherme. Agora eu vou anotar aqui as pessoas interessadas a fazer indagações ao Tiago Aragão. Como é o nome? Igor. Mário. Sei, do Rio Grande do Norte. Ok, vamos começar pelo Igor, então. O microfone ali para ele, para a pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Braga. Queria parabenizar a SOEA por efetivamente trazer tantas referências aqui para a boa discussão que a gente está tendo hoje à tarde. E indo já direto à pergunta ao Tiago, qual a relação dos 50 bilhões desse investimento substancial que vai ser feito com a consideração do Rui, que foi feita dos investimentos serem maiores nas fontes de energia eólica e solar? Isso já reflete para esses 50 milhões que estão sendo previstos? Enfim, essa é a pergunta. Ok, obrigado. Agora, o nosso colega lá do Rio Grande do Norte, microfone aqui para ele, Mário Bonaventure. É o Maribom do Vinagre, sou eu, Rio Grande do Norte. Eu trago uma preocupação de 6, 7 anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás. O que mudou? Um exemplo claro. Eu era engenheiro da Petrobras, era do Centro de Pesquisa, estava no biodiesel. E a gente cuidava de 3 usinas, uma na Bahia, em Candeias, Minas Gerais, Montes Claros, e Quixadá, sua terra, lá no Ceará. Né? Demandas, a de Minas e a do Ceará, 1.750 kW, e da Bahia, 3.300. Tá? Nós estudamos o Mercado Livre em 2014, 15, 16. E não migramos por 2 motivos. Primeiro, as 3 concessionárias, tudo igual. As concessionárias disseram, você vai para o Mercado Livre, você não vai pagar a minha conta, mas eu seguro sua demanda, você não tem mais demanda. Se houver um problema na fornecedora, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um estouro de demanda que uma hora que eu estourasse uma demanda, eu teria um custo, na época era 7, 8 vezes, muito maior do que eu pagava dessa diferença. Então, nunca foi viável. Era esse o cálculo, eu tenho esse cálculo guardado. Você pagava, se eu tivesse que estourar, vamos dizer, eu tinha 24 horas no pau, eu não tinha
não tinha liberdade de parar uma usina. Era 24 horas produzindo biodiesel, nas 3 usinas, e a de Guamaré, lá no Rio Grande do Norte, dentro da refinaria. Então, o cálculo que a gente fez foi esse. E não foi amedrontado pela concessionária, porque as 3 tinham a mesma situação. A filosofia era a mesma. Você vai sair, tudo bem. Se sair, não volta. Ainda continua essa mesma política, né? Saiu da concessionária, não volta. Mas eu ficava mantido com a minha demanda, que ele reduzia. Eu não garanto sua demanda. Agora, se você estourar, a multa é tanto. E a multa é tanto, esse X de multa era muito maior da diferença que eu teria financeiramente que trocar. Obrigado. Ok, obrigado, mano. O terceira e última pergunta para o nosso colega Bianchetti, lá do CREA Paraná. Isso, CREA Paraná. Bom, o Tiago comentou na apresentação sobre desafio do planejamento, desafio do operador. Nós temos planejamento, a empresa de pesquisa energética, IPE. Operador, nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Os dois não se entendem. Como é que vamos fazer, se preocupando com transmissão? Hoje, a demanda de energia ela não tem uma escala exponencial de crescimento. Ela é uma escala praticamente de uma linha reta. Uma pergunta para você, Tiago. E se tivéssemos um crescimento exponencial de necessidade de energia, como ficaria a nossa transmissão? Obrigado pela contribuição, Bianchetti. Tiago, acho que você já pode responder em bloco essas 3 perguntas direcionadas à sua apresentação. Vê se esse aí está bom. Tá ótimo. Bem, a primeira em relação à necessidade de investimento dos 50 bilhões versus o crescimento de fontes intermitentes, não tem outro motivo, né? A transmissão ela cresce ou para aumentar a confiabilidade, a controlabilidade, ou para atender uma carga nova. E, recentemente, surgiu uma definição que colocava um prazo final para aquele benefício de 50% da TUST dessas fontes incentivadas, né, solar e eólica. E houve um cadastramento enorme de projetos, né, algo muito superior ao que vai ser a necessidade de energia. Encontra-se, inclusive, uma dificuldade em saber exatamente para onde vai se dar esse crescimento, justamente por esse excessivo número de projetos que foram cadastrados. Mas, sem dúvida nenhuma, se o nosso crescimento em termos de carga é para as fontes solar e eólica, esse investimento para a transmissão é para atender essas fontes, inclusive as consequências que essas fontes trazem, né? Necessidade de capacitor síncronos, etc., dado que elas são, como dito, fontes intermitentes, então elas demandam um pouco mais da operação do sistema elétrico. A segunda pergunta, eu confesso que eu não entendi. Eu ouvi atentamente o seu relato. Em relação à proposta do projeto de lei, ela não muda, né? O racional, por mais que assim, tenham detalhes da proposta que venham sendo aperfeiçoados, né, em relação a como tratar esse custo legado, enfim. Mas o sentido da proposta ele não muda. Desde o 1917, como eu trouxe ali de 2015, passando por 232 de 2016 e agora com o 414, né, a gente não vê uma mudança no sentido da proposta, que é de abertura do mercado. Agora, essas consequências que o senhor mencionou, né, se eu tiver uma ultrapassagem, aí eu imagino que quem está no livre vai se expor ao PLD, né? Você vai ter um contrato, vai ter um consumo de energia, se o seu consumo for superior, você vai estar exposto, e aí o PLD, foi mostrado aqui também o gráfico, né, ele é bastante volátil, né, em momentos de escassez hídrica, o preço chega a um patamar bem elevado, e em momentos mais tranquilos, o valor fica num patamar até mais baixo do que paga o consumo do cativo. Então, enfim, é uma questão de você operar com esse risco, né. A mesma EVTE que foi feito está valendo até hoje, não teve nenhuma melhoria.
não teve nenhuma vantagem ainda. Não, em relação à proposta de migração, eu acredito que não. Não sei se o Rui ou se o colega quer comentar. O Rui Guilherme quer contribuir com essa resposta. Volto já para você, que falta mais um você respondendo. Olha, não houve mudança. Agora, assim, como ele falou aqui, eu sugeria que você fizesse uma revisão nesses cálculos. Porque, olha, de 2016, só aumentou o nível de migração. Se fosse assim, não teria aumentado nessa lógica. E todos os eletrointensivos, eu acho que era o caso dos seus consumidores lá, migraram. Hoje em dia não tem mais para migrar, já migrou. Quem tinha que migrar, migrou. Então, às vezes, a concessionária dá algumas informações meia duvidosas, meia coisa. Eu sugeriria que você fizesse uma revisão nesses cálculos, porque... Então, sugere que alguém lá faça, fique tranquilo. Mas eles não devem estar retratando a realidade daquela época, que é a mesma de hoje. Tá? Obrigado. Já está com o burro na sombra, né? Eu vou retornar para o Tiago, falta ele responder mais um colega. Tá ótimo. Bem, a última pergunta foi uma provocação, né, em relação ao crescimento, se surgir um crescimento exponencial do consumo de energia. Bem, o consumo de energia ele é muito função do PIB. Então, o que a gente observa historicamente é que, quando a economia aquece, a gente observa um consequente aumento também da demanda por energia elétrica. Então, se isso acontecer, né, alguma demanda inesperada, a gente vai ter realmente um tempo longo de resposta estrutural, ou seja, até se implementar novas fontes, etc. E a reação de mais curto prazo, infelizmente, é um aumento do preço, porque o operador nacional do sistema vai olhar para esse aumento da demanda por energia, o que ele vai naturalmente fazer é tentar equalizar o volume dos reservatórios. E ele vai fazer isso mediante despacho térmico, que tem toda ali uma crescente, né, de despacho térmico. Você começa por aquelas térmicas mais baratas e, no final, você está despachando aquelas térmicas Chanel número 9, que custam mais de 1.000 o megawatt-hora. Então, quer dizer, a consequência natural vai ser realmente um aumento do custo para o consumidor, como a gente já viveu. A gente não viveu pelo lado da demanda, mas a gente viveu isso recentemente pelo lado da oferta, né? A gente passou por um momento de crise hídrica e o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. A gente precisou represar um pouco de água nos reservatórios para ter uma segurança energética e despachamos térmicas a um custo muito caro, e isso refletiu no bolso do consumidor. É isso, obrigado. Obrigado, Tiago. Gente, já estão puxando aqui minha orelha com relação ao tempo, mas eu vou abrir aqui mais 3 perguntas para a gente encerrar, tá? Uma do colega... Pimentel. Mais alguém se interessa em fazer mais alguma pergunta? Pronto. É o Ricardo. Pimentel, depois o Ricardo. Mais alguém? Não, né? O microfone aqui para o Pimentel, por favor. Depois dessas 2 perguntas, nós encerramos o nosso debate. Oi. Pois não, Pimentel. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero parabenizar a SOEA pela apresentação aí dos nossos palestrantes. Excelentes temas. Minha pergunta vai para você, Rui. É uma pergunta voltada mais para a atuação profissional, né? Eu sou Edilailson Pimentel, do CREACRE. Com a modernização do setor elétrico e a abertura do mercado livre de energia, haverá benefícios e oportunidades para as unidades consumidoras, nesse primeiro momento, para o Grupo A, né? Assim como aconteceu com a Resolução 482, onde se abriu o mercado de energias renováveis para geração distribuída, nós tivemos aí bastante abertura de mercado para os profissionais. Com a abertura do mercado livre agora, né, voltado aí para o mercado livre de energia, você acredita que haverá oportunidades para os profissionais do setor elétrico? Se haverá, onde? Ok. Rui, só um pouquinho. Passa aqui o microfone para o Ricardo. Com essas 2 perguntas, nós encerramos o nosso debate. Ricardo, por favor. A minha é mais um posicionamento para o engenheiro José Miguel. Muito importantes, que eu acho que merecem ir para os nossos anais. E nós temos que nos posicionar. A resposta do Dr. Rui quanto a não atendimento ao PL 414 com relação aos subsídios e os cálculos que o engenheiro Emerson fez desses subsídios, que os valores são muito grandes.
Então, acho que merece, sim, que o coordenador mande para os anais essas duas questões. Obrigado. Ok. Obrigado, Ricardo. Doutor Rui. Pimentel, sem dúvida que abre. Só assim, uma dimensão. Hoje nós temos 10 mil consumidores com 30 mil unidades consumidoras. Em 2024, mais 100 mil unidades consumidoras estarão aptas para migrar. Em 2026, milhões delas. Alguém vai ter de fazer estudos, vai ter de fazer a melhor composição, o melhor portfólio de atendimento. É lógico que tem espaço para outras profissões, mas se nós deixarmos esse espaço, os engenheiros não ocuparem esse espaço, vai ser lamentável, porque é a nossa praia isso. Nós sempre defendemos isso, sempre brigamos, desde 2006, pela abertura de mercado. É a nossa hora agora, certo? Eu acredito firmemente que vai abrir uma oportunidade de negócio muito grande em todo o território nacional. O Estado como o seu, Acre, que são fronteiras que recentemente foram interligadas, onde agora o Mercado Livre está começando a tomar musculatura, tem espaço muito maior que São Paulo, por exemplo, e quase todo mundo já migrou. Entendeu? Então, tem espaço, e principalmente espaço regional. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por todas as contribuições. Os palestrantes, com a permissão dele, nós vamos ter o material disponível dentro da SOEA, das 3 palestras. Mas eu gostaria que vocês permanecessem só um minuto aqui. Eu quero chamar aqui o coordenador nacional da Engenharia Elétrica para a entrega do certificado, mas, desde já, eu quero pedir aqui minhas escusas ao Tiago, porque, Tiago, por um problema que houve na nossa logística, não veio o seu certificado, mas vai ser entregue, tá certo? Se eu puder, eu dou até o meu como moderador, passo para você. Mas nós estamos aqui, houve algum problema lá na nossa organização, e nós estamos aqui com dos outros 2 palestrantes, o Rui e o Emerson. E eu quero chamar aqui o coordenador nacional da Engenharia Elétrica para entregar aqui ao doutor Rui Guilherme o certificado relativo à sua palestra, sua contribuição na nossa Câmara. Tem alguém para registrar aí? Algum fotógrafo está registrando? Obrigado. Obrigado ao doutor Rui pela brilhante apresentação aqui, tá? E eu quero aqui chamar o nosso colega Sênio, por favor, para você entregar aqui ao doutor Hermes o certificado dele. Você contribui aqui com a gente? Sim, você. Parabéns. Tiago, como eu falei, nós vamos ficar devendo o seu certificado. Vamos registrar aqui. Essa aqui é a minha, né? Eu vou, para bater a foto, eu vou usar como força do Tiago, tá bom? Eu quero agradecer aqui aos nossos 3 palestrantes pela contribuição no assunto tão pertinente, tão latente, que nós estamos 6 anos discutindo esse assunto do marco regulatório do setor elétrico, né? E oxalá que a gente conclua esse ano com esse assunto já discutido e legislado e editado. Obrigado a todos. Com todos aqui e junto com os palestrantes, quem estiver aqui, por favor, vamos aqui prestigiar uma foto.
Tem algum o fotógrafo profissional do Confé aqui, que eu não vi, tem não, né? Então, vamos... Você aqui não é profissional? Eu sei que não. Você aqui não vem para cá, você tem que vir para cá. Você não fez uma pergunta, rapaz. Gente, mas aqui, ó, João Oliva, para cá, gente, todo mundo aqui que contribui, dá para caber. Fechar mais. Pode ficar aqui na frente, abaixo do tablado. Agora tem a matadora. Não sei para quem olhar nessas alturas do campeonato. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. E aí, meu filho? Boa noite.